não tenho dinheiro, não tenho patrimônio, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Peter Folkman para mais um episódio então, de holding familiar e patrimonial. Vamos falar umas coisas super legais sobre sucessão familiar também, e eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei totalmente sem dinheiro, totalmente sem patrimônio, tá bom? Então não percam, fiquem até o final dessa live, vejam tudo porque tem muito conteúdo bacana e hoje estou super animado, hoje o dia tá muito legal e a gente está numa vibe super gostosa por aqui. Então vamos lá, gente, vamos nessa. Bom, primeiro eu acho que é muito comum as pessoas quando começam a falar ou ouvir falar de holding, falar assim, mas eu não tenho patrimônio, eu não tenho dinheiro, eu não entendo de imóveis, eu não sei sobre como procurar os imóveis. Você comentou sobre leilão, eu não faço ideia de leilão, acho muito arriscado, não quero me meter nesse negócio. Mesmo comprar imóveis, a oferta normal, que não seja leilão, eu não sei fazer. Eu não tenho familiaridade com o site das imobiliárias, eu não sei a localização legal para você comprar um imóvel, eu não sei os detalhes para você poder avaliar o imóvel, será que está numa posição boa, não está, tá caro, tá barato? Enfim, então assim, eu não sei disso, e assim, eu não tenho sobras financeiras, né? Quem é que aí não fala isso justamente assim, olha, eu não tenho sobras financeiras para comprar imóveis para investir, eu não tenho nem minha casa própria, ou eu não consegui ainda quitar a minha casa própria, eu estou com o financiamento do carro, enfim, a gente tem muitas objeções e muitas vezes elas procedem, né? Tem gente, inclusive, que consegue comprar imóveis estando com o nome sujo. Então, às vezes a gente tem algumas objeções que a gente acha que que travam muito a gente, mas que na verdade são só coisas da nossa cabeça, sabe? A gente consegue sim, e eu vou contar para vocês com um exemplo bem legal hoje. Então fiquem até o final. Eu vou contar com um exemplo como que dá para fazer isso, de uma maneira muito descomplicada, numa linguagem muito, muito tranquila, tá bom? Eu quero falar para vocês tudo aquilo que todo mundo tem medo de falar. Então vocês vão entender, fiquem até o final, que vocês vão entender como você, inclusive com o nome sujo, pode fazer a compra e aquisição de algum imóvel, tá? O que muita gente fala assim, eu nem nunca ouvi falar numa holding, Pedro. Como é que eu vou fomentar esse negócio se eu nem nunca ouvi falar numa holding? Cara, e eu quero falar hoje para você que a holding, mesmo sem patrimônio, mesmo sem imóveis, você consegue formatar uma holding, você consegue trabalhar numa holding dessa e fazer uma graninha também, né? Porque eu acho que é super importante hoje em dia a gente tentar pulverizar nossas receitas ou então tentar aumentar a receita que a gente já tem, tá? Então, tem muita gente que fala, eu não sabia nem sei o que é holding, como é que é o nome disso ali? Então eu vou falar para vocês. Primeiro passo. O nome popular de uma holding familiar, patrimonial, é administradora de bens, tá? Tem muita gente, a gente fala holding porque é um nome técnico, é um nome e a holding, ela quer dizer to hold em inglês, que é a que sustenta, a que mantém, a que suporta os bens daquela família. Então ela é uma holding, né? Ela está segurando, sustentando os imóveis e os bens daquela família. Por isso que a gente fala de holding, tá? Mas ela nada mais é do que uma administradora de bens. Você coloca todos os seus bens lá dentro e essa empresa vai gerir os seus bens. Não é mais você, pessoa física, nem seu pai, nem seu avô, nem sei lá quem, que vai gerir esses imóveis para você. É a empresa, a holding, que vai estar fazendo isso, tá bom? Existem mais de 7 tipos de holding, mas eu vou estar falando de holding familiar e patrimonial, que eu praticamente jogo elas num item só, tá bom? Então, para falar de imóveis, de sucessão. Dá para criar várias empresas sendo donas de outras empresas. Por exemplo, uma holding que sustenta o imóvel de vocês, da família, uma holding que tem a atividade da renda ativa daquela família, ou seja, a principal renda daquela família. E ainda dá para fazer uma terceira holding que é dona dessas duas aqui, tá? Então, isso também é uma configuração de holding. Então, holding não é só administradora de bens, não é só para patrimônio, tá? Então, é legal só dar um toque nisso. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porque senão a gente ficaria a live inteira falando só sobre isso. Mas, existem mais de 7 tipos de holding. E eu vou me ater a falar da familiar e patrimonial, dessa daqui, certo? Da familiar e patrimonial, que pode ser uma renda passiva para vocês também, super bacana, tá? Então, vamos lá.
se fizeram uma holding, por exemplo, vou falar rapidamente das vantagens dessa holding. Por mais que a gente ouve falar muito assim, vantagem tributária, vantagem de segurança, mas como? Por quê? Então eu vou falar para você, a segurança patrimonial, ela se dá porque na holding você consegue constituir diversas formas dentro do seu contrato social que blindem esse seu patrimônio de novos entrantes. Você consegue blindar ele de problemas financeiros com o seu CPF ou com outros CNPJs. Porque um CNPJ não mistura com outro CNPJ, certo? Se você tem uma renda ativa numa empresa e essa empresa quebra, tá? Até eles desconfigurarem a pessoa jurídica e irem para os seus bens pessoais, é muito mais rápido do que eles conseguirem vincular um CNPJ a outro CNPJ. Até porque quando você constitui a holding, ela por um objeto do contrato dela, ela serve para manter e gerir aquele patrimônio. Então esse patrimônio deixa de ser seu. Você tem sócios, você tem outras pessoas dentro daquela holding. E mesmo que em algum momento a sua dívida vá respingar na holding, depois de muito tempo, tá gente? Muito tempo, ela vai respingar numa holding, você só vai responder com as cotas que lhe cabem, tá? Então é extremamente importante que essa proteção do patrimônio, eu acho que é a parte mais legal da holding. Claro, todas as partes eu acho legais, né? Eu acho que a parte de ter uma renda extra também é super legal. A segurança, né, do patrimônio, ela é muito legal, porque não basta só você conseguir ganhar, você também precisa conseguir manter esse imóvel, né, ou esse patrimônio que você vai estar recebendo. Então eu quero contar para vocês assim que as vantagens entre tributários, que eu também não vou me aprofundar muito aqui, mas eu já falei em outras lives também, é uma live só de tributário. Eu consigo economizar imposto de renda, eu consigo fazer um planejamento sucessório, eu vou economizar nos impostos de transmissão e eu vou ter a segurança, tá? Então por isso que eu gosto muito dessa holding, desse um tipo entre as 7 de tipos de holding, eu gosto muito dela, porque eu só vejo vantagens nela. Ela tem um custo, mas o custo dela é muito menor. Esse custo você já teria de qualquer maneira. Então se você tem uma casa, se você tem um imóvel, você já tem o custo. Você já vai ter o custo de um dia ter que transferir para os seus filhos ou um dia transferir a casa dos seus pais para você. Se você tiver a holding, você já resolve isso tudo de uma vez. E aí cabe a você fazer a conta, e eu estou aqui para te ajudar, te explicando várias vezes a diferença de preços entre fazer isso numa holding, numa administradora de bens, ou fazer isso no seu nome, pessoa física, tá bom? Então é extremamente vantajoso. E eu quero contar para vocês como que eu fiz com o meu primeiro imóvel. Porque afinal o tema de hoje é não tenho dinheiro, não tenho patrimônio, como que eu vou ter uma holding? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não tinha dinheiro, não tinha patrimônio nenhum no meu nome, e hoje voltei a não ter nenhum no meu nome, mas eu tinha muita vontade, eu gostava de imóveis, eu queria investir nessa área e eu fui pesquisando. E eu tive um insight, né, daquela rede de relacionamentos, que eu também já falei muito aqui, que acho que vale muito a pena de ter uma rede de relacionamentos legal. Eu tive uma dica muito legal de uma pessoa abençoada, e falou assim, tem um lance aí de flats em hotéis em São Paulo, dá uma olhada, amigo, eu vou te passar o contato. Me passou o contato e eu fui atrás, tá? Qual foi o meu primeiro imóvel? Foi um flat dentro da rede Accor, tá? Dentro de um Ibis. Eu comprei uma unidade daquela, e essa unidade está no esquema de pool, que eles chamam. Pool quer dizer que o próprio hotel, a própria rede Accor administra aquele imóvel para mim. Ela administra aquele imóvel locando para hóspedes, paga os custos com funcionários, manutenção, reforma, impostos, e me distribui, a mim e mais 300 e poucos outros investidores, distribui o lucro líquido daquele rendimento, daquele imóvel, daquela operação. Tá? Então ele é um imóvel, eu tenho escritura, eu tenho um quarto, digamos, dentro do Ibis, lá em São Paulo. Então esse foi o meu primeiro negócio. Eu pensei, nossa, mas eu não vou me incomodar com inquilino, eu não vou me incomodar com reforma, é um mercado de São Paulo, é na Berrine, é algo que agora na pandemia deu uma baqueada porque não está tendo muita viagem corporativa, mas ainda assim tem uma pegada muito legal, é muito bem localizado, fica em frente ao Shopping Morumbi, então é muito legal, né? É super bom, então vamos comprar aquele ali. Tava num preço que eu pensei, cara, mas eu não vou ter dinheiro para comprar aquilo ali. Eu não tinha nem R$1.000 para comprar, certo? Mas eu pensei, eu vou comprar aquele imóvel. Mas não tem nem R$1.000, mas eu vou comprar.
Então a primeira coisa que eu fiz foi botar na minha cabeça de que eu ia comprar e aquilo ali seria, eu vi aquilo ali como um mar de rosas, eu vi aquilo ali como a minha oportunidade e eu quero ter um imóvel ali. Ainda mais ter um imóvel em São Paulo, uma satisfação pessoal, então enfim, tem várias coisas envolvidas nisso, né? Então eu fui atrás dessa vendedora, fui ver os preços. E ela me passou os preços, Se eu não tinha nem R$1.000, não adianta. Se ele custasse 50 mil, eu não tinha. Se ele custasse 500 mil, eu também não tinha. Então, enfim, ela me passou os preços e aí eu fiquei pensando, mas como é que vai ser? Aí eu vou tentar um financiamento, vou fazer um financiamento. O dinheiro do financiamento eu vou abatendo e vou pagando as parcelas. Beleza? Só que aí eu bati um outro problema. Eu não tinha renda, porque eu ainda não trabalhava oficialmente, né? Eu tinha saído, eu tinha feito um intercâmbio, eu não me desliguei da empresa que eu estava, e eu não tinha renda comprovada. Eu estava trabalhando na empresa do meu pai, mas eu não estava assim, eu ia ficar temporariamente, eu não estava efetivo, estava aquela situação ruim. Mas enfim, e aí eu não tinha como comprovar a renda. Aí eu pensei, nossa, mas eu consegui comprovar a renda, mesmo que agora eu tenha um registro muito recente assim, cara, isso era mais de 10 anos atrás, 13 anos atrás, os bancos não vão liberar esse crédito para mim, porque eu não tenho histórico com o banco, eu não tenho histórico de dinheiro, eu não tenho histórico de trabalho, minha renda vai ser muito pequena e eu nunca vou conseguir atingir o financiamento para comprar aquele apartamento. Foi aí que eu pensei assim, então eu vou ter que ir atrás de alguém que tenha o dinheiro para mim. Porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho patrimônio, eu não tenho histórico, não tenho renda, não vou conseguir pelo banco, vou ter que ir atrás de uma outra pessoa que tem aquele dinheiro. Eu fiquei pensando, nossa, mas os meus amigos também são tudo um bando de fudido, não vou pedir dinheiro para eles também, não tem condição, não vou fazer. Olhei para dentro da minha família, claro, e identifiquei a minha irmã, que naquela ocasião ela tinha a condição de comprar aquele imóvel, ela trabalhava, independente, trabalha hoje em dia ainda, mas enfim, né? Tinha uma posição muito boa naquela ocasião e eu falei para ela, olha, tem essa situação aqui, o rendimento é mais ou menos X, mas eu não consigo um empréstimo porque eu não tenho a renda, não tenho comprovação. Eu expliquei toda essa história para ela. Mas eu acho que é uma oportunidade extremamente boa, interessante, a gente não pode perder essa chance e tal. E aí, ela falou, tudo bem, eu topo. E aí eu pensei, nossa. Aí eu disse assim, tu topa pagar tudo e eu te devolver picado, isso aí, parcelado? Ela disse, eu topo. Eu pensei, nossa, meu Deus, né? Maravilha, fechou. Foi no dia seguinte, já liguei pra lá e disse, naquela época eu fui até São Paulo, tinha que assinar a escritura e tal. Fui pra lá, compramos o apartamento e ficou no meu nome e da minha irmã, pessoa física, certo? E aí a gente foi recebendo os rendimentos na pessoa física e os rendimentos. Aí eu comecei a trabalhar e aí dentro da tabelinha do imposto de renda, que eu já expliquei aqui pra vocês também, cara, eu comecei a pagar muito imposto de renda. E o rendimento que vinha no meu nome, eu devolvia para a minha irmã, porque eu precisava indenizar ela do empréstimo que ela fez para mim para comprar o próprio apartamento. E assim a gente foi, a gente fez assim uns 4, 5 anos até que eu consegui quitar o apartamento com ela. Claro, aí eu comecei a trabalhar, me sobrava uma graninha, eu já ia dando uma aceleradinha, mas basicamente ele se pagou sozinho, tá? Paguei, devolvi o dinheiro para ela, tudo certinho, com as correções, tudo bonitinho. E aí eu pensei, nossa, nós temos que parar de pagar esse monte de imposto de renda em cima disso aqui. Quais são as alternativas? Eu já estava sabendo de holding, como eu sou formado em administração, uma pincelada por alto eu sabia, mas eu não entendia muito bem como isso funcionava. E na verdade a gente na faculdade não tinha abordado praticamente nada sobre isso, sobre esse tipo de planejamento sucessório, muito pouco. E é de uns 5 anos para cá que eu vejo pipocar mais treinamento sobre isso. Assim, fora isso, a gente não tinha noção nenhuma. E aí eu pensei, cara, eu vou precisar fazer essa holding. E aí, novamente, eu barrei naquele negócio. Meu Deus, eu tenho um meio apartamento em São Paulo que me gera uma receita. Será que é a hora de fazer a holding? Será que vale a pena? Aí muita gente diz, é só com patrimônio de não sei quantos milhões. Não vale a pena, não faz e papapá. Aí eu fui, conversei com uma pessoa, conversei com outra pessoa. Eu fiquei nessa estrada por um tempão pensando, vai, não vai, faço, não faço, vale a pena, não vale a pena. Até que finalmente, nasceu. Fiz a holding, a bendita holding. Eu tinha uns 3, 4 anos o flat já. E aí a gente fez a holding. E aí, quando a gente fez a holding, eu pensei, mas tudo bem, para ela valer a pena, eu vou ter que juntar minha família e juntar patrimônio da família toda, porque não vale a pena eu criar uma estrutura para botar uma ervilha lá dentro. Eu não vou botar uma caixa de sapato e uma ervilhazinha dentro. Então, se eu quero fazer uma caixa de sapato, eu preciso pelo menos catar a ervilha da família inteira, entendeu? Então, eu vou botando tudo lá dentro. E aí se justifica ter uma caixa daquele tamanho para abrigar, to hold aqueles imóveis. E aí eu fui conversar com meu
pai e fui conversar com a minha tia, que são os únicos herdeiros dos meus avós. Conversei com meu pai e com a minha tia, expliquei a situação da holding, expliquei a situação do flat, expliquei das vantagens tributárias, expliquei da questão sucessória, de que a gente não teria mais uma nova discussão depois em caso de falecimento dos meus avós. Enfim, e naquela ocasião, a minha família já havia uns 10 anos antes feito a transferência dos imóveis por ITCMD, que é por doação, paga-se 8% do valor de todos os imóveis, tá? Fez isso porque meu avô adoeceu e faleceu muito repentinamente. Então não deu tempo de fazer um planejamento e também nem era a ideia da família, né? Imagina há 20 anos atrás você ouvia falar muito menos disso aí. Então, naquela ocasião, meu pai e minha tia falavam, mas meu Deus, a gente acabou de pagar um monte de imposto aqui para poder transferir todas as coisas quando o vô morreu e tal. Então agora a gente vai ter que fazer isso tudo de novo. Eu falei, vai ter que fazer tudo de novo, porque se a gente não fizer agora de uma maneira programada, quando vocês falecerem vai cair tudo no meu colo. Então fala, mas aí tudo no teu colo, o patrimônio no teu colo. Sim, mas às vezes é um problema você conseguir herdar as coisas. Herdar nem sempre é fácil, é muito caro muitas vezes. E as pessoas não se ligam disso. Então o que eu convenci eles basicamente dessa maneira, eu não tinha dinheiro, eu não tinha patrimônio, mas eles tinham. E tinham acabado de gastar, então também não tinham muito dinheiro. Então eu pensei assim, tudo bem, se está todo mundo nessa situação, ninguém está com dinheiro, ninguém quer pagar isso agora, então eu vou colocar à disposição o rendimento daquele meu flat da minha irmã, e esse rendimento vai custear a confecção dessa holding, a montagem, vai pagar o advogado, vai pagar o contador, vai pagar o contrato social, vai pagar o custo de manutenção básica daquela holding. Beleza, legal. E todo mundo falou, não, acho que tudo bem, legal, bacana. E também, num ano antes, a gente tinha entrado numa SPE, que é uma sociedade de propósito específico, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, e a gente estava para ter 2 salas comerciais dentro dessa SPE que a gente fez. Iam sobrar 2 salas comerciais como contrapartida do nosso investimento. Então a gente fez essa transação, criamos a holding em 2011, em 2012 acho que as salas ficaram prontas e a gente conseguiu fazer a integralização também das salas comerciais, que eram 2. Então, com o rendimento das 2 salas comerciais e com o rendimento do meu flat, do meu e da minha irmã, a gente já tinha um rendimento suficiente para conseguir minimamente bancar a holding. E aí bancava os custos da holding e sobrava um caixinha todo mês. E aquele caixinha que sobrava a gente guardava. É aquela coisa do montinho, montão. Todo mês um pouquinho, no final do ano a gente tinha um montão. Não era um montão assim, mas dava para transferir mais um imóvel. Então puxava mais um imóvel para dentro da holding. E assim a gente foi pagando o ITBI dos imóveis que tinham cunho de locação, que eram as 2 próprias salas comerciais e o próprio flat. Como eu já falei para vocês no início, eu não sabia que existia a possibilidade de você transferir sem o ITBI. E o contador não me falou isso. O meu advogado não me falou isso. Então, foi pesquisando, buscando esse tipo de informação que peraí, mas isso aqui é possível. Fui lá e cobrei deles isso. Não é, a gente analisou que é possível. Então, viram que é possível, que legal, que bom. Então, a gente criou a nossa segunda holding. Alguns imóveis a gente já tinha transferido e esses todos eu passei a alugar. Inclusive a Casa da Praia, que a gente nunca alugava, que eu já contei essa historinha para vocês também. Então, eu comecei a alugar, porque eu pensei, agora que estão lá com cunho de locação, eu vou fazer esse negócio girar, vou fazer esse negócio dar uma renda passiva pra gente. E aí, vislumbrei que vou alugar o apartamento da praia. Então, eu tô falando para vocês aqui, eu não tinha nada, e numa questão de 5 anos, no máximo, a gente já tinha 4 aluguéis, certo? Que foram pagando todo o custo daquela holding. Então, de uma maneira muito planejada e até relativamente rápida, a gente conseguiu resolver isso. E assim, eu tô falando isso para vocês, da maneira como a gente fez, desbravando o caminho, não sabendo lá na frente, não tendo o volume de informação que a gente tem hoje, tá? Eu estava bem assessorado, mas ainda assim faltava informação, a gente queria entender um pouco mais. E aí eu fui galgando esse caminho, por isso que eu me motivo muito a falar isso para vocês, e é uma oportunidade muito legal de trocar essa experiência, porque a gente pode acelerar o que eu fiz em 5 anos dá para fazer em 1 ano, 6 meses talvez, né? Então basta você querer planejar bem certinho e fazer isso de uma maneira super, super concentrada, focada, porque eu já contei também numa outra live que eu fui me desviando do caminho, né? A gente teve algumas
intercorrências, a gente teve algumas modificações de investimento, então a gente acabou desviando um pouco o caminho. Mas, se você fizer isso, num passo a passo bem legal, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho não, num outro momento um pouco mais à frente, umas semanas à frente, a gente vai com certeza conseguir acelerar esse processo de uma maneira violenta, tá bom? Então, foi dessa maneira que a gente estruturou a nossa holding. Eu não tinha patrimônio, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições de pegar empréstimo, tá? Então eu fui buscar dentro da família e consegui dar uma guinada naquilo ali. E hoje em dia a holding já tem aqueles imóveis todos pagos, diluído o investimento, com o dinheirinho em caixa, já planejando novos investimentos. E muito em breve a gente vai estar fazendo um novo investimento e eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Eu vou mostrar tudo bem detalhadamente para vocês. A gente está aí negociando algumas coisas e assim que isso der certo, eu vou mostrar bem direitinho para vocês, tá bom? E aqueles contratos que eu já falei há 2 semanas atrás também, quando eles começarem a vigorar, que eu tiver as salas bem prontinhas, montadas, eu vou mostrar para vocês quando a reforma estiver toda concluída, né? Para a gente poder trocar essa experiência para vocês verem como eram as coisas, como as coisas estão ficando e como que a gente consegue de pequenas oportunidades, e às vezes as coisas acontecem muito, muito rápido, tá? Esse que eu tô contando para vocês, que eu falei há 2 semanas atrás, aconteceu em menos de 3 meses, tá? Eu tô falando para vocês, menos de 3 meses a gente vai conseguir ter uma renda de 5 a 7 mil reais, tá? Então, mensais, logicamente. Então, para vocês verem que as oportunidades existem, às vezes elas estão embaixo do nosso nariz, a gente não enxerga. E a gente demora muito tempo para fazer isso, botando um monte de empecilhos, aquelas crenças limitantes de que não tenho dinheiro, não é para mim, não tenho patrimônio. Acabei de falar para vocês que dá para fazer isso sem dinheiro, sem patrimônio. Acabei de mostrar um exemplo para vocês. Eu sou o exemplo de que dá para fazer isso, certo? E agora quando eu olho para trás da nossa holding, cara, nossa holding já tem mais de 10 anos, o flat que eu comprei há mais de 13, quase 14 anos. Mas é muito tempo. Tá, é muito tempo, mas se eu não tivesse feito, eu não teria nada hoje em dia, certo? E naquela época foi difícil, porque eu deixei de viajar, eu deixei de comprar o carro que eu queria, eu deixei de fazer um monte de coisa porque eu tinha aquelas parcelas para pagar. Na verdade, o próprio imóvel foi pagando as parcelas, mas eu queria aquele dinheiro para poder viajar, poder fazer as minhas coisas. Então eu abdiquei naquele momento para ter um bem futuro. Hoje eu estou com 37 anos. E vou continuar fazendo isso. Agora vamos dar mais uma pegada ali, fazer mais um planejamento de aquisição de imóveis, onde a gente vai se planejar. A gente decidiu botar um aporte familiar também, tá? Eu também vou contar num outro momento para vocês. A gente decidiu botar um aporte familiar que veio oriundo de uma permuta, que eu já falei para vocês também, cara. Já falei muita coisa, já falei quase tudo para vocês. Olha que legal. Mas tem muita coisa legal para saber ainda. Cada dia a gente identifica novas oportunidades. Então, como eu já falei para vocês, a gente tinha dinheiro da permuta, então esse dinheiro da permuta agora a gente vai estar investindo em novos imóveis, então a gente vai ter um giro legal e a gente está disposto a fazer um aporte extra também para poder potencializar, para que esse retorno venha mais rápido, enfim, tá bom, gente? Então é muito legal, é muito gostoso isso, porque à medida que você vai vendo o dinheiro pingando na conta de volta, o retorno daquele investimento que você fez de uma maneira sólida, é muito legal, é muito gostoso. Aquilo ali te dá muita energia, né, pra gente poder continuar. Então é isso aí, gente. Eu fui... aquelas salas comerciais, eu vou explicar para vocês agora sobre a SPE que eu contei para vocês, né, que é uma sociedade de propósito específico. Como o nome já diz, é uma sociedade que foi criada especificamente para um empreendimento, tá? Então nós construímos um prédio pequenininho, fizemos o prédio, éramos em 4 sócios, fizemos o prédio, nós entramos como investidores num propósito específico, fizemos um aporte, que na época foi um aporte super pequeno, não consigo me lembrar agora exatamente o valor, mas numa faixa de 100 mil reais. Fizemos o aporte, fomos pagando durante a construção daquele imóvel e no fim sobraram as 2 salas comerciais que são o retorno, né, do investimento que foi feito naquela SPE. Mas naquela ocasião a gente investiu uns 100 e poucos mil reais e retornou o dobro, certo? Porque a gente comprou as salas comerciais a preço de custo. Hoje essas salas comerciais ainda são nossas, elas estão locadas desde 2011, 2012, nossa, eu sou tão ruim com data, mas pelo menos uns 10 anos elas já estão locadas com o mesmo inquilino, que foi uma bênção também pra gente, né? Às vezes a gente acha algumas coisas legais
E ali eu quero dar uma dica muito legal para vocês. Às vezes a gente tem um patrimônio e a gente quer super valorizar e super faturar o passe daquele patrimônio. Naquela época, aquela rua onde está aquelas salas comerciais estão bem no centro da cidade, estão super bem localizadas, mas elas estão numa rua secundária. E aquela rua, por ser secundária, não era uma rua de movimentação tão grande. Então a gente pensava, nossa, essas salas vão demorar para alugar. E elas já tinham ficado uns 6 meses fechadas, o prédio pronto. Eu pensei, nossa, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Aí eu comecei a pensar, nossa, mas se a gente ficar botando o preço do mesmo preço das outras salas comerciais muito melhores, embora o prédio seja novo, a sala é super bacana, sala térrea, de vitrine, legal, que abre mais possibilidades, né? A gente nunca vai conseguir alugar. Aí a receita foi muito simples, eu comecei a olhar os sites das imobiliárias, comecei a olhar os preços dos aluguéis semelhantes e simplesmente pensei, cara, se lá estão cobrando 1.000, a gente vai cobrar 900, vou cobrar 850, vai dar uma chorada, vai baixar o preço para poder fisgar o inquilino. Fisgou o inquilino, depois a gente vai lenta e gradativamente fazendo as ampliações dos aluguéis, tá bom? Então, gente, assim a gente conseguiu colocar o mesmo inquilino nas salas comerciais com um preço atrativo, porque tem que ser bom para nós, tem que ser bom para ele. Eu botei na ponta do lápis o custo daquela sala também vaga, né, sem alugar, e era muito mais caro do que eu alugar um preço um pouquinho mais baixo. Não estou dizendo derreter o preço do seu patrimônio, né? Botar o aluguel lá, vale 1.000, botar por 500, não estou falando disso. Eu estou falando de dar um leve desconto, mas tem muita gente que é tão turrona e pensa, não vou alugar por menos, não. Tipo, minha casa de praia é super legal, no mínimo tanto, senão eu não alugo. Tá, tudo bem, tá perdendo a tua oportunidade. Às vezes é melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando. Então foi isso é uma dica super legal, é super simples, mas muita gente não entende isso. E a gente está com o mesmo inquilino, essa pouca rotatividade da nossa, são 9 salas, um térreo, certo? Nós temos 2. Então essa pouca rotatividade das nossas salas, e as outras tiveram uma rotatividade maior, mas isso aos poucos ele leva um tempo para se ajustar, né? Para aquilo ali virar um cluster de mercado. Um cluster não é porque não é da mesma atividade, mas ainda assim virou uma área comercial atrativa. Depois de uns anos, a prefeitura mudou um pouco a rota das ruas ali na área central e a nossa rua passou a ser uma rua bastante movimentada. Tá? Então, na verdade, o que no início a gente teve que baixar muito porque precisou, hoje em dia ela já está numa posição muito, muito boa. Então, hoje, claro, o aluguel continua com aqueles mesmos inquilinos, a gente tem eles ainda lá, deram uma reajustadinha também, mas as salas estão super movimentadas, o lugar é super bacana. Tá? A gente entrou com a SPE na época porque nós não tínhamos conhecimento em área de construção e tudo mais, e a gente não queria peitar a construção de um prédio, a gente não tinha nem volume de terreno para isso, enfim. Então nós entramos nessa sociedade investindo um valor menor para poder pegar o know-how, era o nosso segundo imóvel que a gente estava comprando, eu só tinha o flat até então, a gente tinha feito aquele investimento, depois quando as salas quase ficaram prontas que a gente jogou isso tudo na holding, aí ela começou a ter rendimentos, com a economia dos impostos sobrou mais dinheiro, e aí a gente foi conseguindo subir, né? Eu gosto muito daquela coisa do montinho e montão. Todo dia você bota num montinho, no final do mês você tem um montão, no final do ano você tem um montão, no final do período que você estabelecer, você vai ter um montão. Basta ter muita disciplina, né? Muita força de vontade e gostar disso também, porque é extremamente importante. Tá? E aí eu quero falar para vocês principalmente assim, eu comecei sem dinheiro, comecei sem patrimônio, minha família era contra, tinha acabado de transferir um monte de imóveis, acabado não, porque isso é uma coisa que não se transfere o tempo todo, né? Já fazia uns anos, mas ainda assim já tinha feito o investimento, gastou muito dinheiro, e quando eu comecei a mostrar para eles de que isso era possível fazer com menos dinheiro, que era possível fazer de uma maneira mais inteligente, programada, pensando em mim, pensando nos meus filhos, netos dos meus pais, nos meus netos, né? Filhos dos meus filhos, enfim, aquilo se perpetua, a holding é um legado. Gente, presta atenção nisso, no que eu vou falar agora. A holding, além de todas as vantagens que ela tem, ela é um legado que você vai deixar para gerações futuras. A holding, além de todas as vantagens que ela tem, ela é um legado que você vai deixar para gerações futuras. Você vai deixar a herança deles resolvida, você vai deixar uma renda passiva para eles e você vai fazer com que eles paguem menos tributos. Sem contar que os imóveis deles vão estar protegidos
longe de qualquer problema que eles possam ter individualmente, mesmo que a família cresça muito, tá? Já expliquei para vocês que as cotas podem estar nucleadas. Então, digamos, se eu tenho, meu pai tem umas cotas, meus tios têm outras cotas, meus primos assumem as cotas dos meus pais e eu e minha irmã assumimos as cotas dos meus pais, certo? Eles dos pais deles, desculpa, dos meus tios e eu dos meus pais, tá bom? Então, cada um assume aquilo que é inerente à sua família. Então, não tem por que não fazer, não tem por que dizer que não tem patrimônio, não tem dinheiro, não é para mim. Parem de crenças limitantes, porque não é assim. Faça logo, enquanto você está em dúvida, enquanto você está ouvindo aquele diabinho ele falar: ai, tem que ter muito patrimônio, não vale a pena ainda, blá blá blá, não tem dinheiro, o que tu quer? Tu não tem nenhuma a chaleira elétrica, quanto mais um apartamento, o que tu quer? Montar uma holding? Monta sim, ou então compra o teu primeiro imóvel de investimento, assim como eu fiz. Procura um lugar, se você já trabalha e tem financiamento, compra e tem imóvel barato, gente. Tem imóvel por 70 mil reais, por 100 mil reais, por 200 mil reais, tem o preço que você quiser. Então, dentro das suas condições, começa aquilo ali. Em 2, 3 anos, faz devagar, não precisa fazer rápido. Quem está dizendo que tem que ser rápido? Se conseguir o empréstimo logo, faz logo, vai fazer de um mês para o outro. Já vai estar com a renda pingando ali, essa renda vai pagar o teu imóvel e depois de um tempo você usa quando esse imóvel estiver diluído, você usa essa renda para formatar a tua holding e deixar tudo bonitinho. Hoje eu estou descansado, meu pai está descansado, meus tios, meus avós estão descansados porque sabem que na falta de um deles não vai haver deterioração de patrimônio, altas custas tributárias, né? No caso de algum falecimento já está tudo resolvido. A herança está resolvida e o contrato social já está tudo resolvido. E eu comecei sem dinheiro, comecei sem patrimônio e é possível. O que você precisa é fazer um planejamento financeiro, pensar a longo prazo e agir no futuro. Tá? Haja agora, enquanto você está aí em dúvida, tem muita gente fazendo. Gente, beijão, tchau, tchau. E a gente se vê na sexta-feira às 17 horas, também aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Aproveita, se não se inscreveu ainda na minha página no YouTube, se inscreve já, porque tem conteúdo novo toda semana. Essa semana e semana que vem vão ter 3 lives por semana. E no dia 22 a 26 eu vou fazer uma mentoria super bacana, totalmente online e gratuita para vocês, tá bom? Mas isso eu vou comunicando ao longo dessa semana e da semana que vem, tá bom? Então não percam, se inscreve no meu canal, dá aquela força, dá aquele like para eu saber que o conteúdo tá fazendo diferença para vocês. Isso me motiva muito, isso fala pro Facebook, pro Instagram e pro YouTube para eles mandarem esse conteúdo para um monte de gente dizendo: cara, o conteúdo é bacana, manda isso para mais gente. Distribui isso, porque conhecimento a gente precisa distribuir, tá? A gente precisa fazer com que mais pessoas se motivem dentro do seu exemplo, dentro das suas experiências. E eu tô aqui com muita coisa legal para contar para vocês. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até mais.